Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, todo mundo já sentiu mágoa, né? É uma daquelas coisas que faz parte de ser humano. Mas e se o jeito que a gente pensa sobre a mágoa estiver totalmente errado? Hoje vamos analisar uma ideia que, olha, vira de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre se sentir magoado. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem provocadora. Será que outra pessoa pode de verdade magoar os sentimentos da gente? Pensa aí na primeira resposta que vem à cabeça. Para a maioria das pessoas, a resposta é um sonoro sim, claro. Alguém fala algo maldoso, faz uma coisa sem pensar e a gente se sente mal, se sente magoado. Parece uma relação bem óbvia de causa e efeito, não é mesmo? Só que a análise que vamos explorar hoje dá uma resposta bem diferente, uma resposta radical, na verdade. Não. A ideia é que ninguém mesmo, tem o poder de magoar a gente. Parece estranho, né? É intrigante. Então tá, vamos fundo nisso para entender como funciona. Para a gente conseguir entender essa perspectiva, primeiro a gente precisa desmontar o que seria esse mito de ser magoado, sabe? Desafiar essa crença que é praticamente universal. A ideia central aqui é a seguinte: não são as outras pessoas que nos magoam. Nós é que nos magoamos. Ou seja, a mágoa não é algo que vem de fora para dentro, mas sim um processo que acontece inteirinho dentro da nossa cabeça. Ok, se a dor não vem de fora, então de onde ela vem? É isso que a gente vai ver agora. Vamos investigar o mecanismo por trás dessa ideia surpreendente, olhando para dentro e não mais para fora. A chave para entender isso tudo é um conceito da psicologia chamado projeção. De forma bem simples, projeção é quando a gente parte do princípio que os outros sentiriam a mesma coisa que a gente sentiria numa situação parecida. A gente joga as nossas próprias sensibilidades neles. E essa citação aqui, olha, ela ilustra isso perfeitamente. Quando a gente fica com receio de dizer algo com medo de magoar o outro, o que a gente está admitindo, na verdade, é que nós ficaríamos magoados se alguém dissesse aquilo pra gente. Então, o ponto principal é que essa preocupação toda em não magoar os outros, no fundo, nem sempre é sobre eles. É sobre a gente. É um medo escondido de sermos rejeitados, de ter a nossa imagem abalada pela reação da outra pessoa. Certo. Se a mágoa é auto-infligida, como a gente viu, do que ela é feita então? Quais são os ingredientes que formam esse sentimento? De acordo com essa análise, a mágoa é tipo um coquetel com 3 ingredientes principais, todos centrados no ego. O primeiro, a autoimportância, que é aquela crença de que os outros deveriam nos tratar de um certo jeito. Segundo, a autocomiseração, ou seja, sentir pena de si mesmo. E o terceiro, a história de vítima, a narrativa que a gente cria na nossa cabeça sobre o que aconteceu. E é impressionante como esses ingredientes se juntam, né? Nas nossas histórias de mágoa, a gente nunca é o vilão. A gente é sempre o herói que foi tratado injustamente, o mártir que fez de tudo pelos outros, o santo que ninguém reconheceu, a pessoa que foi traída. É uma narrativa que, convenhamos, é muito conveniente para proteger o nosso ego. Agora vamos avançar um pouco para ver como esse processo interno de se magoar pode acabar tendo consequências bem reais e duradouras na nossa vida. A gente tende a pensar nas grandes traições, nos grandes traumas, mas o que se argumenta aqui é que são as pequenas mágoas, aquelas que a gente nem percebe, as mais destrutivas. Elas vão se acumulando e criando um condicionamento inconsciente que acaba ditando as nossas reações no dia a dia. Dê uma olhada nesse exemplo que é bem forte. Alguém que sofreu muita violência na infância pode, quando adulto, supercompensar e mimar demais os próprios filhos, sendo incapaz de ser firme. A reação no presente não tem a ver com os filhos. É uma resposta direta àquela mágoa do passado que nunca foi resolvida. O ponto crucial aqui é que esse condicionamento nos aprisiona. Ele faz do presente um escravo do passado. E aí, em vez da gente se conectar de verdade com as pessoas que estão na nossa frente, a gente fica o tempo todo tentando satisfazer nossas próprias carências e curar nossas feridas antigas através delas. Bom, se estamos presos pelo nosso próprio ego e pelo passado, como é que a gente acha uma saída? Como é que se faz essa transição do ego para a empatia? O caminho para a liberdade, segundo essa visão, começa com o autoconhecimento. A partir do momento em que a gente começa a entender os nossos próprios mecanismos, isso causa um efeito dominó de mudanças positivas. O egocentrismo diminui, os medos perdem força e, finalmente, a compaixão consegue aparecer. A grande virada de chave é a gente se dar conta de que, assim como nós, as outras pessoas também agem a partir dos seus próprios condicionamentos, dos seus medos, da sua ignorância. Elas não são vilãs com um plano maligno, são pessoas limitadas pelas suas próprias experiências. Exatamente como a gente. Essa é a base da verdadeira compaixão.
E essa citação final amarra tudo de forma brilhante. É o nosso egocentrismo, essa preocupação exagerada com a gente mesmo, que alimenta e mantém vivas as mágoas, os ressentimentos e a infelicidade. Tanto a fonte da dor quanto o poder de mudar estão dentro de nós. Para a gente fechar, fica uma pergunta no ar para reflexão. Se uma pessoa deixa de ser a vítima na própria história, o que é que ela se torna? Fica aí o pensamento.